O objetivo aqui é justamente treinar gente. Vocês são pessoas que já trabalham com o aconselhamento na prática e certamente vocês têm outros casais próximos a vocês, que são da igreja ou pessoas conhecidas que têm um dom de aconselhamento. Então, o que é que nós estamos sugerindo? Nós estamos sugerindo que você repasse esse conteúdo para outros amigos, para outras pessoas da sua igreja, tá? Você mesmo seria o professor. Por quê? Justamente porque, na prática, os casais em crise não procuram pastores, ok? Eu sou pastor, tá? Você vai falar, ué, você não é psicólogo? Não, a Magali é psicóloga, ok? Nós somos um casal que, vamos dizer, trabalha a área de psicologia é com ela, a área de aconselhamento é comigo. No entanto, tem muitas coisas que nós podemos fazer juntos e outras que só o psicólogo pode fazer, ok? E na sua igreja você tem pessoas que estão sofrendo com crises e não vão procurar um pastor, não vão, mas vão procurar um amigo, não é verdade? E esse amigo, que é o primeiro a ser consultado, às vezes, se ele der um bom conselho para esse casal que está na crise, ele, com poucas palavras, com poucas instruções, ele tira o casal dessa crise profunda e, se a crise ainda continuar, obviamente ele vai procurar um conselheiro que seja profissional. Aí sim, vai procurar o pastor, tá? Ou vai procurar talvez um psicólogo, tá? E o psicólogo orientaria, se precisar uma coisa mais grave, ele vai passar a bola para outros profissionais. No entanto, eu como pastor, eu reconheço, os casais em crise não procuram pastores. Você vai falar, mas como, pastor? São tantos pastores que vivem aconselhando. Exatamente. Só que a hora que o casal chega para se aconselhar conosco, você pode estar certo. 60% da vaca já foi para o brejo. Ok? Ou seja, eles só vêm na hora praticamente que não... O caso, na mente deles, já está caminhando para um divórcio. Então, não existem pastores mágicos. Não existe. O pastor, claro, poderia ajudar antes, sim, se fosse chamado, requisitado. Mas os pastores não estão sendo requisitados. Então, o que eu resolvi fazer? Vamos dar um mínimo de instrução para quem? Para leigos, para essas pessoas que têm dom de aconselhamento, para que elas possam, nesse primeiro aconselhamento, já, quem sabe, darem uma luz, porque um casal que está em crise, às vezes tem problemas não tão graves, às vezes são graves na cabeça dele, mas para uma outra pessoa que já está numa outra fase do casamento, é uma maneira até mais simples, ele dá um conselho bom, bíblico, e a pessoa sai rapidamente da crise. Se ela for deixando e só for procurar ajuda quando ela já está praticamente, vamos dizer, desesperada, muitas vezes o pastor tem sua dificuldade de ajudar. E às vezes, na prática, o casal já procura o pastor quando já está decidido divorciar. Vai, mas para marcar presença, para dizer assim, eu fui até para o pastor. Eu não estou preocupado com o pastor. Eu estou preocupado com quem? Com as famílias. Gente, nós somos do reino de Deus. Pessoas que já têm uma conversão são parte de quê? Do reino de Deus. E nós precisamos entender que o povo de Deus está doente e está o quê? Sendo bombardeado diariamente. Então, por isso é que nós temos
uma missão também com esse curso, é que vocês repassem, tá bom? Para quem vocês puderem. Ah, pastor, eu não conheço ninguém. Tudo bem, se você não conhece ninguém, não tem problema, aproveita para você e para o seu trabalho. Mas muitas e muitas vezes você tem ao seu lado pessoas que poderiam ter um discipulado mínimo na área de aconselhamento de crises, que é o que nós vamos dar aqui para você, e você pode repassar, e seremos mais um, né? Você não será o único, você terá mais um casal para trabalhar juntamente com você e tentar salvar famílias, ok? Muito bem, então vamos agora compartilhar um pouquinho do PowerPoint aqui para agilizar o nosso programa. Eu vou dar a entrada aqui, vamos lá. Perfeitamente. Então, nós já tivemos a nossa apresentação, você já viu aí a nossa família, né? Você tem os nossos contatos aí, isso aí tudo está no seu PowerPoint que vai chegar depois de terminado o nosso curso, ok? E o como aconselhar casais em crise, você já percebeu pela introdução que a Magali fez que o estresse existe sempre na vida de qualquer casal, ok? Não existe casamento sem estresse. E claro que aqueles casais novinhos, né, entram pensando que é uma continuação da vida de solteiro e que vai ser uma maravilha a vida inteira. Não, tem muitas coisas maravilhosas, mas existem estresses que nós temos que administrar. E normalmente, no dia a dia, os casais até conseguem administrar o estresse. Você tem uma discussão, vamos supor, tá? Com a sua esposa, deu lá qualquer problema, aí uma discussão um pouquinho mais ríspida, mas aí você sai, você vai trabalhar, né? Isso em tempos normais. Volta, depois que você passou um dia inteiro no trabalho, você já teve uma maneira de repensar, olha, eu falei muito bravo com a minha esposa, ou ela falou com você de uma maneira que não foi muito adequada, e ela repensa, fala, não, eu preciso pedir desculpas e tal. Quando você se encontra à noite, os dois já estão mais amaciados. Essa é que é a verdade. Mas, na verdade, o que acontece na pandemia? Gente, com a pandemia, não tem saída para ir trabalhar. Você trabalha em casa, o outro também. E, às vezes, tem outros estresses. Por exemplo, se tem filhos. Se você tem uma casa que tem vários cômodos, você é um abençoado. Mas aqui no Brasil, a maior parte das famílias tem pouquíssimos cômodos. Então, muitas e muitas vezes, os filhos estão atrapalhando o trabalho dos pais e criando mais estresse ainda. Então, gente, casais que já estavam com problemas antes da pandemia, o que aconteceu? Complicaram mais ainda a sua situação, certo? Então, você tem visto hoje em dia notícias de que na China aumentou terrivelmente o número de divórcios. Na Rússia, a mesma coisa. Eu li que na Rússia eles tiveram que, depois de algum tempo, claro, né, nós estamos aqui há mais de 6 meses da pandemia, mas vamos dizer, eles determinaram lá na Rússia, a partir de um determinado dia, que iriam aguardar para fazer divórcio somente depois de terem a vacina o antivírus, né, pronto, para que os casais, vamos dizer, não partissem para divórcio apenas pelos tormentos da pandemia, ok? E eu tenho certeza que em muitos outros países, e aqui no Brasil, nós estamos vendo
a complicação com muitos casais está acontecendo também. E o que acontece? Gente, nós temos que entender que o casamento é um sistema, ok? A psicologia tem diversas áreas de abordagens, né? Mas uma das áreas de abordagem para problemas familiares é a chamada psicologia da área sistêmica. O que é isso? Ela trabalha a família como um sistema. E casamento, o casal em si, é uma parte da família. E o que seria ser um sistema? Olha, a melhor maneira de você exemplificar o que é um sistema é esse mobile que você está vendo aí, aqui na imagem, né? Está vendo o garotinho olhando no berço para esse monte de bonequinhos aqui, de pendurados, ele fica lá dando risada, e às vezes ele mexe num dos bonequinhos, uma das peças do mobile, faz movimentar o quê? Toda a peça, ou seja, fica várias e várias das peças balançando ao mesmo tempo. Você tocar numa das peças do mobile faz movimentar todo o conjunto. Isso é uma boa representatividade do que é um sistema. Uma peça só movimentada, com problema, gera movimentação a todo o mobile, a todo o sistema. E aí você tem que entender, tal qual o mobile, o movimento de um dos membros da família tem consequência nos outros membros. E as crises do casal também. Ou seja, o fato de um deles ser incomodado, o casal, vamos dizer, o fato de um estar com problema e, vamos dizer, se indispor com o outro cônjuge, isso não traz um problema para os dois apenas, mas traz problema para toda a família. Veja, por quê? Existem subsistemas na família. Você tem aqui, olha, família, o subsistema conjugal. Seria o quê? O pai e a mãe são o casal, ok? Então, eles formam uma parte desse sistema. Seria um subsistema, que é o relacionamento que o pai tem com a mãe e a mãe tem com o pai. No sistema aqui de quê? De marido e mulher, certo? Então, marido e mulher formam um relacionamento e quando um briga, afeta o outro, quando um está mal também vai influenciar alguma coisa no outro, certo? Mas não tem só o subsistema conjugal do marido e da esposa. Você tem o subsistema deles como pais. Ou seja, esses dois aqui têm filhos. E o relacionamento desses pais com esses filhos é uma outra situação. É um outro subsistema. A educação, como é que está indo, etc. e tal. As responsabilidades que um tem, que o outro tem, ok? Às vezes um pai apenas se envolve, deixa o outro, nem quer saber o que os filhos estão estudando, mas isso é um outro subsistema, que pode estar equilibrado ou não, ok? Além disso, você tem o subsistema deles como irmãos, os filhos aqui, ó, como irmãos. O relacionamento desse garoto com a menina, da menina com o garoto. Claro, se você tem vários irmãos, você tem quanto mais irmãos, mais possibilidade de problema nesse subsistema de irmãos, não é verdade? E também você tem um subsistema que é o filial, ou seja, dos filhos em relação aos seus pais. Então, não só a responsabilidade dos pais para com os filhos, mas você também tem o subsistema dos filhos para com os seus pais. Então, você está percebendo? É um subsistema e isso é a família. A família, ela é formada desses
sistemas, esses subsistemas, e ela própria, vamos dizer, o núcleo dela, ok? Você vai falar assim, pastor, mas família nuclear é só essa que tem pai, mãe e 2 filhos? Não, eu não vou entrar na discussão. Família nuclear pode ter vários formatos, ok? E o que é necessário saber é, vamos dizer, aquele pequeno núcleo que você tem, onde tem ou um pai apenas e os filhos, ou uma mãe apenas e os filhos. Isso é que eu me importo agora. Seja como for, aonde for a situação do aconselhado que você está tendo oportunidade de atender, ali você considera uma família nuclear. Só que essa família nuclear, gente, ela não existe sozinha. Ela está num subsistema também maior, que é a família estendida. Essa família estendida, o que é? É justamente os tios, os avós, ok? Existem pessoas que são mais do interior, que também fazem parte da família. Às vezes você tem parte da família que está no exterior, ok? Não é só no interior de uma outra cidade ou do estado aqui no Brasil, tem gente que está em outros países. E isso tudo, gente, é o quê? Uma extensão da família. E a família também é o quê? É uma extensão do que acontece na sociedade. O conjunto das famílias é que dá na sociedade. Ok? Então, é por isso que nós dizemos que uma situação de um casal pode abalar uma família inteira. E, às vezes, a família que está em diversos estados, diversos países, fica abalada.